Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre estresse oxidativo. Meu nome é Felipe, meu colega Zal Rafael. Nós somos alunos do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Associado ao estresse oxidativo, nós vamos falar sobre danos oxidativos e neurodegeneração. Então, fazendo uma breve introdução sobre o assunto. Existem uma variedade de reações químicas que ocorrem constantemente em nossas células. E isso se dá graças à nossa atividade aeróbica, certo? Então, reações de redução e oxidação é apenas uma dessas incontáveis reações que ocorrem e elas envolvem ganho e perda de elétrons. O estresse oxidativo ele tem sido apontado como um fator importante na patogênese de diversas doenças e sabe-se que o sistema nervoso ele é mais propenso ao estresse oxidativo e que o dano oxidativo vai influenciar na origem de diversas doenças neurodegenerativas. O objetivo, então, desse nosso trabalho é elencar conceitos, explicar algumas coisas e revisar também a participação do estresse oxidativo nas doenças neurodegenerativas. Em especial, nós vamos falar sobre a doença de Alzheimer, porque na doença de Alzheimer já é bem especificado qual é o papel do estresse oxidativo. Bom, sobre radicais livres, então. É importante aqui não só falar sobre radicais livres, mas também falar sobre as espécies reativas, certo? O que é uma e o que é a outra. Radicais livres, então, são quaisquer espécies químicas capazes de existir de forma independente e que contenha um ou mais elétrons desemparelhados nas suas camadas de valência, certo? Já as espécies reativas são todas as moléculas que, com capacidade de reagir, que tem uma alta reatividade com as demais, certo? Não necessariamente possuindo elétrons desemparelhados nas suas camadas de valência. Ou seja, um radical livre é uma espécie reativa, mas nem toda espécie reativa é um radical livre. Bom, sobre as características dos radicais livres, eles são energeticamente instáveis, possuem alta reatividade e um único radical pode iniciar uma sequência de reações em cadeia. Lembrando que nossa vida aeróbica, né, que utiliza o oxigênio, sabe-se que o oxigênio é uma molécula com alta eletronegatividade, ou seja, ela tem uma tendência de capturar elétrons. Esses radicais livres são continuamente produzidos no organismo durante o metabolismo celular e as principais fontes são as organelas citoplasmáticas, que metabolizam não só o oxigênio, mas também o nitrogênio e o cloro. Mas também sabe-se que as mitocôndrias produzem os antioxidantes, que são moléculas que vão lutar contra os radicais livres. Aqui nós temos um esquema mostrando que organismos aeróbios saudáveis produzem naturalmente diversas espécies reativas e que nem sempre as espécies reativas têm um efeito deletério no corpo. Às vezes elas servem inclusive como mediadores inflamatórios, certo? E que também naturalmente nós produzimos defesas antioxidantes. Esse equilíbrio entre a produção de espécies reativas e de defesa antioxidante nós chamamos de equilíbrio do status redox. Em reações fisiológicas, o oxigênio vai sofrer uma redução tetravalente, resultando na formação de água, certo? Isso vai acontecer na nossa cadeia transportadora de elétrons, onde o citocromo oxidase mitocondrial, que está lá no nosso complexo 4, vai acrescentar 4 elétrons em cada molécula de O2 para gerar 2 moléculas de água, conforme o esquema que nós podemos observar aqui embaixo. Uma molécula de oxigênio vai recebendo elétrons, recebe 4 elétrons até gerar uma molécula de água. O que acontece? Cerca de 5% do oxigênio não é completamente reduzido, podendo ser convertido nos produtos intermediários, como o superóxido, o peróxido de hidrogênio e a hidroxila. Todas essas espécies reativas. Na mitocôndria, então, que é o principal sítio de formação das espécies reativas, ocorre a formação do ânion superóxido no espaço intermembrana pelo vazamento de elétrons. De que forma? No nosso complexo 1, quando há transferência de elétrons, alguns elétrons podem acabar sendo capturados ou aprisionados pelo oxigênio, formando o superóxido. Já no nosso complexo 3, há aquele carreamento dos elétrons do complexo 1 e do complexo 2 pela ubiquinona. Essa ubiquinona carrega 2 elétrons por vez, porém o complexo 3 aceita apenas um complexo. O que a ubiquinona faz? Libera um elétron para o complexo 3
e o outro elétron vai para outra ubiquinona que fica semi-reduzida. Esse processo de poder levar 2 elétrons, mas apenas descarregar um elétron, acaba permitindo que o oxigênio capture esses elétrons, certo? Também gerando um superóxido. Combina-se então com o oxigênio molecular no complexo 3, da cadeia transportadora de elétrons, com essa questão da ubiquinona, e com NADH desidrogenase no complexo 1. Os radicais livres, então. O principal é o superóxido, que embora ele não ataque diretamente, ele é precursor para outras espécies reativas de oxigênio. E aqui nós vamos falar sobre as espécies reativas de oxigênio, mas também existem as espécies reativas de nitrogênio. A espécie reativa de oxigênio inclui os radicais formados pela redução do oxigênio. Há uma liberação controlada, conforme eu já havia dito, que atua contra infecções, contra câncer, na sinalização celular, é um marcador inflamatório, né? E uma liberação excessiva pode promover a lipoperoxidação, que nós vamos explicar depois, alterando a fluidez da camada lipídica, pode causar a oxidação de LDL e estar envolvido nos processos de aterosclerose, entre outras ações, certo? Então, se foge do nosso equilíbrio, né, essa ação deixa de ser controlada e começa a ter efeitos deletérios. Quais são os tipos de reações que uma espécie reativa pode exercer? Bom, pode ter reação entre os 2 radicais, pode ter a adição do radical em outra molécula, como por exemplo uma hidroxila numa guanina, ocasionando nenhum dano no DNA, a oxidação e a redução de não radicais e a remoção do hidrogênio da ligação com carbono em ácidos graxos. Tá. Então nós já sabemos o que são espécies reativas, nós já sabemos onde elas são produzidas, nós já sabemos quais os efeitos, as reações que elas podem gerar, e agora nós vamos falar sobre estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É um desequilíbrio, um desbalanço entre a produção dos radicais livres e a capacidade da célula de se defender contra eles. Como que a célula se defende? Através dos antioxidantes. E o que pode acarretar nesse estresse oxidativo? 2 coisas. Ou a redução dos antioxidantes, ou o excesso de espécies reativas, certo? De radicais livres. E o que esse estresse oxidativo pode promover no nosso organismo? 3 coisas. A primeira, uma adaptação, ou seja, o corpo tenta tolerar até um determinado nível o estresse oxidativo, aumentando as nossas defesas. Passando esse nível máximo de adaptação, começa a aparecer os danos, os efeitos deletérios, a injúria, que pode ser no DNA, na proteína, nos carboidratos, nos lipídios, ou seja, em todas as nossas biomoléculas. Porém, esse dano ainda pode ser revertido, não é um dano que vai causar o próximo item, que é a morte celular. E a morte celular aqui pode ser tanto por necrose, que vai afetar os demais tecidos, as células adjacentes, ou por apoptose, que é uma morte mais controlada, que acaba não afetando as demais células. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber que é justamente uma balança. Quando os radicais livres pesam mais do que os antioxidantes, nós temos um estresse oxidativo que promove um dano oxidativo. As espécies reativas de oxigênio então afetam as proteínas, os lipídios e os DNAs. A proteína, quando é oxidada, ela causa o dano e a perda da função. E aqui é muito importante a gente linkar com as enzimas. Já nos lipídios ocorre a lipoperoxidação, o dano na membrana. E no DNA, caso ocorra o dano e ele não seja corrigido pelos mecanismos de correção, pode gerar uma mutação. Os antioxidantes, então, é um conjunto complexo de sistemas que vai tentar prevenir, vai tentar retardar, caso já tenha iniciado os efeitos, ou ainda remover as espécies reativas. Para quê? Para reduzir e controlar as reações no organismo. Então é para isso que servem os antioxidantes. E existem 2 tipos, os enzimáticos e os não enzimáticos. Os enzimáticos, ou catalíticos, são enzimas como a superóxido dismutase, a catalase, a glutationa peroxidase, entre outras. Já as não enzimáticas são proteínas que minimizam a disponibilidade de pró-oxidantes, como as transferrinas, por exemplo, e agentes que aprisionam as espécies reativas de oxigênio, como a glutationa, o alfa-tocoferol, o ácido ascórbico, a bilirrubina, entre outras. Bom, falando um pouquinho de cada uma das enzimas, então. A superóxido dismutase,
é responsável por transformar dois radicais superóxidos em um peróxido de hidrogênio. E daí vocês vão me perguntar, por quê? Qual é a vantagem de tu pegar uma espécie reativa e transformar ela em outra? Aqui a questão é a seguinte, transformando ela em peróxido de hidrogênio, nós permitimos que um número maior de enzimas possam atuar sobre esse agente, né? Que a gente possa atuar sobre esse radical livre, certo? O superóxido desmutase está presente no citosol, no lisossomo, no núcleo e no espaço intermembrana das mitocôndrias. E ele pode conter cobre ou zinco na sua estrutura. Aqui embaixo nós conseguimos observar a reação. São duas moléculas de superóxido mais dois hidrogênios, que vai resultar em um peróxido de hidrogênio e oxigênio. A catalase, então, é a primeira enzima que nós vamos falar que atua sobre o peróxido de hidrogênio. De que maneira? Ela reduz o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Ela está localizada nos peroxissomos e presente em todos os órgãos do corpo humano. Porém, embora ela esteja presente em todos os órgãos do corpo, alguns possuem um número bem mais baixo. Por exemplo, o coração, o músculo esquelético e o cérebro. E, portanto, eles são mais expostos aos danos causados pelas espécies reativas. Aqui nós temos a reação, onde duas moléculas de peróxido de hidrogênio, com a ação da catalase, vão formar duas moléculas de água e um oxigênio. Outra enzima é a glutationa peroxidase, tá? Que ela também vai atuar reduzindo o peróxido de hidrogênio, certo? E através da oxidação de uma glutationa reduzida. Essa reação que utiliza o selênio como cofator, e daí a importância de ingerir o selênio na dieta, gera duas moléculas de água. E esse aqui é considerado um dos principais sistemas de defesa antioxidante. Tá. Aqui eu falei somente da parte da reação e a seguir nós vamos falar sobre como funciona essa questão da glutationa reduzida. Tá? A glutationa, então, é um antioxidante não enzimático que atua junto com a glutationa peroxidase e também junto com o alfa-tocoferol, certo? Ele mantém o alfa-tocoferol reduzido. Ele atua na reação catalisada pela glutationa peroxidase. Tá? A mitocôndria possui uma alta reserva de glutationa reduzida. Tá? E essa glutationa, quando ela é reduzida, ela é convertida em disulfeto de glutationa, que é essa imagem que nós temos aqui. Ó. Quando ela é reduzida, ela gera disulfeto de glutationa. Mas, para que ela seja útil novamente, ela precisa voltar a ser reduzida em glutationa. Para isso, ela é reduzida pela glutationa redutase, que é essa reação aqui, que requer uma molécula de NADPH. Essa molécula de NADPH ela é oriunda da nossa via das pentoses, que nós podemos observar aqui nessa imagem. Fazendo o processo contrário, ó, a via das pentoses reduz o NADP em NADPH, e esse NADP vai ser utilizado pela glutationa redutase, responsável por reduzir o meu disulfeto de glutationa em uma glutationa reduzida. Essa glutationa reduzida, então, vai ser utilizada pela glutationa peroxidase para converter o nosso peróxido de hidrogênio em água. Aqui nós também podemos observar que o peróxido de hidrogênio, com a ajuda da catalase, com a enzima catalase, gera uma água e oxigênio, e a superóxido desmutase transforma o superóxido em peróxido de hidrogênio. Ainda sobre os antioxidantes não enzimáticos, nós temos o alfa-tocoferol e o ácido ascórbico. O alfa-tocoferol é a vitamina E, que é lipossolúvel e, portanto, está presente nas membranas celulares, nas mitocôndrias e nas lipoproteínas. E o alfa-tocoferol tem como função inibir as reações de lipoperoxidação. Conforme nós podemos observar, essa molécula aqui de cima é a molécula do alfa-tocoferol. Ela vai reduzir as espécies reativas, certo? Doando um hidrogênio e vai ficar oxidado, certo? O radical alfa-tocoferoxil. Mas para que ele seja útil novamente, ele precisa ser reduzido. Ela não pode ficar nessa forma oxidada, certo? O que acontece? Quem vai reduzir o alfa-tocoferol é o ácido ascórbico, tá? Que regenera o alfa-tocoferol, que está presente tanto no plasma quanto no líquor, ou a glutationa.
Aqui então só relembrando que o dano oxidativo pode atingir todas as nossas biomoléculas, induz a necrose ou a apoptose, e reações oxidativas vão contribuir para o envelhecimento, para o câncer, doenças cardiovasculares, pulmonares e neurodegenerativas. O que é a lipoperoxidação então que a gente já veio falando? Trata-se de uma degradação oxidativa dos lipídios das membranas plasmáticas, dos lipídios poliinsaturados, certo? Esse também é um processo fisiológico, ele é essencial na síntese de algumas outras substâncias, como os leucotrienos, as prostaglandinas, a fagocitose e a pinocitose. Mas em excesso, ele vai acarretar na alteração da estrutura da membrana, alteração da permeabilidade, na seletividade, certo? E isso vai acarretar na liberação do conteúdo das organelas e na formação de produtos citotóxicos. Pode ser catalisada ainda por metais de transição, como por exemplo ferro. Certo? Então a lipoperoxidação em determinados níveis ela é fisiológica e em outros ela é patológica. Bom, sabendo disso nós podemos adentrar no sistema nervoso central e citar algumas coisas importantes que fazem ter uma alta relação com o estresse oxidativo e com os radicais livres. Por quê? O sistema nervoso central tem uma alta taxa metabólica, uma alta utilização de oxigênio e elevado teor de ácidos graxos poliinsaturados. Aliado a isso, a gente sabe que ele possui um nível mais baixo de antioxidantes, principalmente de catalase, como a gente já havia discutido, e reduzida capacidade de regeneração celular que resultam em uma maior suscetibilidade ao dano oxidativo. Proteínas deformadas oxidativamente afetam diferentes sistemas de sinalização e conectividade neuronal, podendo levar à morte celular. Seu alto conteúdo de ferro pode ainda favorecer também a lipoperoxidação. Aqui nós vamos ter um esquema que mostra que o cérebro utiliza em torno de 20% de todo o nosso oxigênio, certo? E sabemos também que 5% do oxigênio não vai ser totalmente reduzido na nossa cadeia transportadora de elétrons. Aqui nós temos então uma relação bem importante. É o tecido que mais utiliza oxigênio, um dos tecidos que mais utiliza oxigênio, que possui altos graus de ácidos graxos poliinsaturados, possui presença de metais, possui aminoácidos que podem ser oxidados, certo? Neurotransmissores que se auto-oxidam e nós temos baixas defesas antioxidantes. Tudo isso promove uma suscetibilidade ao dano oxidativo no cérebro. Sobre as lesões oxidativas, então, nós temos o aumento do dano oxidativo, uma disfunção mitocondrial, acúmulo de proteínas, inflamação, defeitos nas proteínas e N outras ações ocasionadas pelas espécies reativas, causando a morte dos neurônios, a redução da conectividade neural, ou seja, das sinapses, tá? E o envelhecimento está associado com um fator de risco para doenças neurodegenerativas pelas mutações no DNA mitocondrial. Tem mais isso ainda. A doença de Alzheimer é a causa... Então vamos falar sobre a doença de Alzheimer, que é a causa mais comum de síndrome demencial, cerca de 60% a 70% de todos os casos de demência, que acarreta no déficit de memória e progride para demais sintomas. É ocasionada pela perda neuronal do córtex e degeneração sináptica. O acúmulo do peptídeo beta-amiloide, então, que é característico da doença de Alzheimer, forma placas e emaranhados da proteína tau. O estresse oxidativo foi implicado na progressão da doença, ocasionando a perda progressiva das células neuronais e a formação de agregados de proteínas. Certo? O que se sabe? Que na mitocôndria, esse peptídeo beta-amiloide, essa placa, reduz o potencial de membrana mitocondrial, inibe a cadeia transportadora de elétrons, diminui a taxa respiratória e induz a liberação de espécies reativas. Certo? Isso para o sistema nervoso é horrível. Por quê? Nós já temos poucos antioxidantes e já 5% naturalmente do oxigênio já não é totalmente reduzido. Com essa formação dessas placas de peptídeo beta-amiloide, aumenta-se muito mais de 5%. E espécies reativas de oxigênio vão alterar a conformação dos lipídios de membrana e que participam da formação de emaranhados. O que acontece? Como o sistema nervoso é rico em ácidos graxos poliinsaturados, essas espécies reativas vão reagir com esses lipídios. Então a gente consegue observar aqui nesse esquema que há placas e emaranhados neurofibrilares que vão
desajustar a nossa cadeia transportadora de elétrons, reduzir a nossa produção de ATP e aumentar a nossa produção de espécies reativas, ocasionando na apoptose. Não só na apoptose, mas também na redução da conectividade celular, por exemplo. Aqui, para finalizar, então, nós temos um esquema mostrando a placa beta-amiloide, que ela é oriunda além de mutações de outros mecanismos, certo? Que induz uma resposta inflamatória, que induz uma disfunção mitocondrial aumentando o número de radicais livres, promove um estresse oxidativo, né? Porque daí há um desequilíbrio, promovendo a oxidação de proteínas, a lipoperoxidação, dano na sinapse, dano no citoesqueleto, apoptose, e isso tudo pode acarretar em uma neurotoxicidade que desencadeia na doença de Alzheimer. Aqui é a nossa bibliografia, certo? Muito obrigado então pela atenção.